Zoltar Speaks, a máquina que transforma desejos em pesadelos. Você ousaria fazer um pedido? Eu tinha apenas 15 anos quando a máquina Zoltar Speaks apareceu na minha vida. Meu nome é Gabriel e era 1983. Eu morava em Corumbá na época, uma cidade pequena no Mato Grosso do Sul. A vida lá sempre tinha sido tranquila, até monótona, mas naquele dia algo mudou. Lembro bem, foi um daqueles momentos que, mesmo jovem, você sente que alguma coisa ruim está prestes a acontecer, mesmo sem saber o porquê. Eu não fazia ideia de que a calmaria da minha rotina estava prestes a ser destruída de uma maneira que eu nunca poderia imaginar. Naquele dia, o calor estava insuportável. O sol estava ardido e era um daqueles tempos seco. Eu andava pelas ruas sem rumo, entediado. Não tinha muito o que fazer em uma cidade tão pequena. E quando soube que a feira de diversões estava chegando, aquilo pareceu a coisa mais emocionante que tinha acontecido ali em muito tempo. O parque era simples, com aquelas barracas de tiro ao alvo, roda gigante enferrujada e cheiro de pipoca que impregnava o ar. Mas para mim, naquela época, era o suficiente para quebrar a rotina. Foi lá, entre os brinquedos antigos e as risadas das crianças, que eu vi Zoltar pela primeira vez. A máquina estava em um canto, meio escondida, numa área mal iluminada da feira. Havia algo de estranho naquele lugar. A máquina me chamou a atenção. Era grande, cheia de detalhes antigos, estava coberta de poeira, e um pano esfarrapado jogado por cima, como se alguém estivesse tentando escondê-la ou simplesmente não quisesse que ela fosse notada. Mas eu notei, eu já tinha ouvido falar daquelas máquinas que prometem fazer previsões ou realizar desejos, mas nunca imaginei que uma delas poderia realmente fazer algo além de tomar as moedas dos desavisados. No entanto, naquela tarde, algo me puxou para ela. Eu não sabia o que estava prestes a acontecer, mas senti uma curiosidade estranha, quase como se estivesse atraído por ela. Eu não conseguia explicar. Ao me aproximar, senti um frio na espinha, uma sensação silenciosa de que algo estava errado, mas eu ignorei. Afinal, o que uma simples máquina de feira poderia fazer de tão assustador? Zoltar era uma máquina grande, de madeira escura e gasta, com detalhes metálicos enferrujados. Na parte frontal, havia uma cabine de vidro que abrigava a figura de um cigano mecânico. Era sinistro. O cigano usava um turbante roxo sujo, com uma pedra vermelha no centro, e suas roupas eram de tecido barato, em tons de vermelho e dourado, desbotados pelo tempo. Suas mãos eram rígidas, de plástico ou fibra amarelado pelo tempo, e seus olhos de vidro fixos davam uma sensação de desconforto quase reais. Ao lado, uma pequena placa indicava onde inserir as moedas, com letras quase apagadas. A primeira vez que usei a máquina foi por puro impulso. Eu estava cansado de um garoto na escola, um valentão que não me deixava em paz. Sabe como é? Aquelas provocações diárias, piadinhas sem graça, sempre tentando te fazer de bobo na frente de todo mundo. Naquele dia, ele passou dos limites e eu me senti completamente impotente. Foi nesse momento que, sem pensar muito, desejei que ele soubesse o que era estar no meu lugar, só por um instante. Foi uma vingança boba, algo que eu achava que nunca iria acontecer de verdade. Mas parecia a coisa certa a fazer naquele momento, sabe? O tipo de desejo que surge da raiva, do cansaço. No dia seguinte, soube que ele tinha sofrido um acidente. Nada muito grave, mas o suficiente para ele ficar fora da escola por uns dias. Quando ouvi isso, meu estômago deu um nó. Na hora, tentei me convencer de que era só uma coincidência. Claro que era, né? Não tinha como uma máquina de feira ter causado aquilo. Mas conforme o dia passou, a culpa começou a me corroer. E se não fosse coincidência? E se o que eu desejei tivesse de fato acontecido?
A ideia parecia absurda, mas uma parte de mim não conseguia ignorar o desconforto que estava crescendo dentro de mim. Nos dias que se seguiram, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Eu sentia que a máquina estava sempre por perto. Ela parecia se mover sozinha. Eu ia até o parque e encontrava Zoltar em um lugar diferente, sempre em um canto que eu não esperava. Uma vez, ele estava praticamente na saída, como se estivesse me esperando. E cada vez que eu olhava para ela, sentia aquele mesmo frio na espinha de quando a vi pela primeira vez. Era como se, de alguma forma, ela estivesse viva, como se estivesse me seguindo, esperando por mais um desejo. Eu não resistia. Em qualquer momento de frustração, corria para Zoltar. Eu olhava em seus olhos e fazia meus desejos ocultos, sempre vindos do fundo do meu coração. As coisas começaram a sair do controle quando meu cachorro desapareceu. Ele era meu melhor amigo, sempre ao meu lado, e de repente sumiu sem deixar rastro. Procurei por ele em todos os lugares, mas nada. A sensação de perda foi devastadora, um vazio que eu não sabia como preencher. E no fundo, uma parte de mim começou a desconfiar. Será que a máquina tinha algo a ver com isso? Não fazia sentido, mas desde o primeiro desejo, nada parecia normal. A culpa começou a se misturar com o medo. Um medo constante de que talvez Zoltar estivesse por trás de tudo. Quanto mais eu pensava nisso, mais parecia plausível. Depois do desaparecimento do meu cão, comecei a perceber um padrão. Cada vez que eu fazia um desejo, algo ruim acontecia. As consequências ficavam cada vez mais graves, como se a máquina estivesse se alimentando da minha dor, das minhas fraquezas. Era uma sensação sufocante, quase como se Zoltar estivesse se alimentando de mim, puxando as cordas enquanto eu me afundava em arrependimento e prazer. E o pior de tudo era que a máquina parecia mais presente do que nunca. Não importava onde eu estivesse, era como se eu pudesse senti-la, sempre ali, me observando de longe, esperando o próximo deslize. Parecia viva. A situação chegou ao limite quando, em um momento de total desespero, eu me vi diante da máquina de novo. E dessa vez, ela parecia me oferecer uma saída. Eu desejei minha liberdade e, alguns segundos, um bilhete saiu. Nele estava escrito que poderia aliviar minha dor e que tudo poderia acabar se eu fizesse mais desejos. Eu estava tão desesperado, tão consumido pela perda e pela culpa, que por um instante quase cedi, quase pedi. Mas algo dentro de mim, talvez o medo de piorar ainda mais as coisas, me segurou. Eu sabia que se eu fizesse mais desejos, não teria volta. Completamente perdido e assustado, decidi que precisava de ajuda. Foi aí que me lembrei da velha Dalila, uma cigana que trabalhava na feira, lendo mãos e contando histórias misteriosas em troca de dinheiro. Ela sempre me parecia um pouco estranha, mas naquele momento era minha única opção. Fui até ela sem saber direito o que esperar, mas com a esperança de que talvez ela pudesse me dar alguma explicação, alguma resposta que fizesse sentido em meio a todo o caos. Quando me aproximei, Dalila não pareceu surpresa. Era como se ela já soubesse por que eu estava ali. Eu nem precisei falar muito. Ela instintivamente segurou minha mão e a leu, olhando nos meus olhos de um jeito profundo, e antes que eu dissesse qualquer coisa sobre a máquina, começou a falar de Zoltar. Foi assustador. Ela explicou que aquela máquina não era um brinquedo qualquer, e que seu poder era maligno. Segundo ela, Zoltar se alimentava dos desejos das pessoas, mas mais do que isso, ele aproveitava suas fraquezas. Quanto mais desesperado você estava, mais força ele ganhava. E o que me deixou ainda mais aterrorizado foi quando ela revelou que eu tinha uma ligação antiga com Zoltar, algo que vinha de gerações atrás. De alguma forma, isso tornava meus desejos ainda mais perigosos. Eu não queria acreditar. Parecia loucura demais para ser verdade. Mas, ao mesmo tempo, tudo o que ela dizia fazia sentido com o que eu estava vivendo. A partir daquele momento, comecei a enxergar a máquina de outra forma.
não era só uma peça bizarra de feira. Era um artefato com um propósito muito mais sombrio. Algo que poderia manipular a realidade de forma que eu nunca tinha imaginado. A verdade acabou sendo ainda pior do que eu podia imaginar. Depois da conversa com a velha Dalila, comecei a entender que a máquina não tinha aparecido na minha vida por acaso. Zoltar me escolheu por causa de uma conexão antiga, algo que ia muito além do que eu podia ver. Essa revelação me deixou completamente sem chão. Era como se de repente eu estivesse carregando um peso imenso nos ombros, uma responsabilidade que eu nunca pedi. Era assustador pensar que essa ligação com Zoltar vinha de tanto tempo atrás, e que, por causa disso, tudo o que estava acontecendo comigo era muito mais do que uma simples coincidência. Com o tempo, fui percebendo que cada desejo que eu fazia estava alimentando a máquina de alguma forma. E não era só isso. Esses desejos pareciam intensificar o sofrimento ao meu redor. Não importava o que eu pedisse, o resultado sempre era pior do que eu imaginava. Como se Zoltar estivesse jogando comigo, distorcendo tudo. Eu queria pequenos alívios, mas, em troca, vinha um peso cada vez maior. Era um ciclo cruel, em que cada novo pedido tornava as coisas mais difíceis, mais sombrias. A culpa que eu sentia só aumentava, e a máquina parecia se alimentar disso também. O que mais me assustava era que Zoltar parecia entender meu desespero e usava isso contra mim. Cada desejo errado me deixava mais preso e impotente, como se a máquina soubesse que eu estava em uma espiral de terror, sem saída. Quanto mais eu tentava consertar, pior tudo ficava. Chegou um ponto em que eu simplesmente não aguentava mais. Estava completamente desesperado, sem saída. Era como se a máquina estivesse sempre um passo à frente, me prendendo em um ciclo que só piorava. Foi nesse estado que eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu precisava enfrentar Zoltar, de uma vez por todas. Não dava mais para fugir. Com a ajuda de Dalila, voltei àquele canto da feira onde tudo tinha começado. O lugar parecia mais sombrio, como se soubesse que eu estava voltando. Meu coração batia forte e a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer não me deixava. Quando me aproximei da máquina, senti uma energia pesada no ar. Zoltar estava diferente, parecia maior, mais ameaçador. Era como se a própria presença dele drenasse qualquer esperança que eu ainda pudesse ter. Aquele brilho nos olhos da máquina não era só uma luz, era como se ela estivesse viva, pronta para o que quer que viesse a seguir. E eu sabia que se quisesse acabar com aquele pesadelo de uma vez por todas, precisaria destruir a máquina, custasse o que custasse. Só que no fundo, eu sabia que isso não seria fácil. Eu sentia que ia precisar abrir mão de algo grande, algo que eu jamais recuperaria. No momento mais tenso, quando parecia não haver outra saída, tomei a decisão mais extrema da minha vida. Eu precisava acabar com Zoltar de qualquer jeito, e a única solução que me ocorreu foi cortar a energia da máquina manualmente. Num ato desesperado, enfiei minha mão no mecanismo, tentando interromper sua conexão. Para meu horror, algo sobrenatural aconteceu. A máquina se ativou com uma força brutal, e o mecanismo mutilou minha mão. A dor foi insuportável, mas eu sabia que não podia parar. Dalila, que me acompanhava e via o desespero em meus olhos, agiu rapidamente. Ela pegou um galão de gasolina usado para reabastecer o motor do carrossel e jogou sobre Zoltar. Sem hesitar, ateou fogo à máquina. O terror foi imenso. Pessoas começaram a correr desesperadamente para longe daquele horror, mas ao ver as chamas consumindo Zoltar, senti um alívio imediato. No entanto, não foi o tipo de alívio que traz paz. Era um vazio, misturado com o peso da perda. O que eu tinha feito custara muito mais do que imaginava. A mutilação física era apenas o começo. As consequências daquele ato me seguiriam para sempre. Eu começava a entender o peso do que tinha perdido e a libertação daquele ciclo de terror veio com um preço alto demais.
Mesmo com a máquina destruída, parecia que ela tinha deixado uma marca em mim, algo que não dava para apagar. Zoltar não era só um boneco de madeira, fibra, ferro e vidro. Ele tinha mexido comigo de um jeito que eu ainda não conseguia explicar. E por mais que eu quisesse acreditar que tudo tinha acabado, era difícil afastar os pensamentos. Era como se as lembranças estivessem sempre ali, à espreita, me lembrando do que eu perdi e de tudo o que aconteceu. O mais estranho de tudo é que, apesar de ter acabado com Zoltar, eu nunca me senti realmente livre. A dor e a culpa das escolhas que fiz continuavam comigo, e acho que sempre vão continuar. Aquela máquina me mostrou que os desejos mais profundos, os que a gente faz sem pensar, podem ter consequências que a gente nunca imaginaria. E agora, depois de tudo, fico me perguntando se eu realmente ganhei alguma coisa, ou só perdi o que eu mais prezava. Se este relato atiçou seu fascínio pelo sobrenatural, não perca o próximo mistério. Clique no vídeo na tela final ou assista outros segredos sombrios que se encontram no comentário fixado. No círculo dos contos a escuridão se revela. Relatos sombrios nas noites e nas trevas.